Olá, bem-vindo novamente ao canal Foco CEO. Meu nome é Dilson Lockman e hoje a gente vai falar sobre um dos 4 pilares da nova gestão. Por que a gente está falando de nova gestão? Porque o mundo tem mudado drasticamente, né? A gente está vendo cada vez mais mudando as profissões, mudando o jeito de se relacionar no mercado, mudando como a gente coordena um grupo de pessoas, como as pessoas se relacionam entre si dentro das empresas. E a gente percebe que as ferramentas que o mercado hoje cada vez mais traz, né, de reconhecimento facial, de vendas por internet, de consultoria, de mentoria, de tudo isso que tem acontecido, tem uma diferença impactante do modelo de gestão de uma certa forma. E a gente precisa se adequar dentro dessas áreas, né, as funções, né, de gestão, para que a gente possa ser mais efetivo. Então hoje a gente vai falar sobre um dos primeiros pilares, que é o que eu chamo de ser líder ou coordenador, né? A gente precisa entender basicamente a diferença entre esses dois tipos de gestão, porque hoje em dia, para que isso seja algo que fortaleça a tua empresa e fortaleça a tua capacidade de gestão, é muito importante a gente reconhecer essas características, né? Quem está se desenvolvendo dentro de uma empresa, ou mesmo dentro de várias empresas, né, passando por várias empresas, as pessoas podem galgar essas funções, né, e criar-se como um gerente, como um diretor, só que normalmente isso acontece de maneira espontânea e a gente às vezes não percebe muito a relação entre essas funções e as coisas vão acontecendo. Então aqui nesse canal a gente tenta dar um pouco mais de luz, de foco à informação para que você possa, dali adiante, continuar esse aprendizado. Mas vamos lá. Qual é a diferença entre o líder e um coordenador, né? Primeiro vou dizer que os dois têm um objetivo comum, né? O objetivo comum desses dois é fazer com que as coisas aconteçam, né? Eles transformam todos que estão dentro daquele negócio para que aquele negócio que tem como objetivo algo maior tenha uma condição de crescimento contínuo. Então essa é a função, tanto do líder quanto do coordenador, né? Os dois são transformadores. A diferença é que o líder é mais aquele cara que inspira, né? Normalmente no começo de uma empresa tem ali um líder, né? Alguém que realmente tem essa capacidade inata dentro de si, ele não aprendeu isso, ele é um líder naturalmente. E o que esse indivíduo faz, o líder, é que ele consegue engajar as pessoas. Na verdade, ele consegue unir as pessoas todas com um objetivo comum, né? Isso que normalmente acontece. E outra que ele é bem transparente e o feedback que ele dá, né? A devolução que ele dá sobre as coisas é para todos ao mesmo tempo. Ele não tem aquelas características de gestão especificamente. Então, quando uma empresa diz que está buscando um líder, na verdade ela está buscando realmente um coordenador. Aí um coordenador ele pode ter várias faces aí, né, do ponto de vista de suas funções. Um coordenador pode ser um supervisor, um gerente, um diretor, um chefe, um diretor-geral, qualquer uma delas são coordenadores, né? Então vamos lá entender um pouquinho o que é um coordenador. O coordenador é aquele que analisa bastante as situações, né? Ele avalia, né? Ele analisa bem, avalia bem como deve ser tratado aquilo tudo, né? Como deve ser resolvido, ou quem deve resolver, ou quais são os grupos que devem serem envolvidos naquele negócio, mas ele oferece as condições para que aquilo aconteça. Então essa é uma das grandes diferenças entre o líder e um coordenador. O líder oferece as condições para que as coisas aconteçam, né? A gente pode até usar uma figura bíblica aí para falar, né? Jesus foi um líder, né? E os apóstolos foram lá seus coordenadores, porque na verdade eles continuam a transformação que o líder começa, mas eles trazem para o nível da operacionalidade de tudo isso, né? Fica mais claro assim. Não esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal para que a gente possa levar essa mensagem mais adiante para todos que querem crescer profissionalmente ou que queiram ver suas empresas crescerem. A outra detalhe que a gente pode fazer aqui é a gente dividir um pouquinho essas funções. O que um supervisor faz? Normalmente a gente já reconhece bem o que um supervisor faz, mas é bom colocar o que ele faz. Ele é aquele que distribui um trabalho de uma equipe, principalmente operacionalizando aquilo
que a empresa definiu como padrão, né, de trabalho, seja ele de campo ou mesmo internamente. Normalmente é voltado mais para as áreas, né, técnicas de alguma forma, mas existem aí supervisões em níveis diferentes, tem até supervisor comercial, tem outras áreas que se utilizam da figura do supervisor, mas ele é mais aquele cara do dia a dia ali, né, aquele que está no dia a dia. Às vezes a gente está até procurando um gerente, na verdade a gente precisa de um supervisor, a gente está procurando um supervisor e precisa mesmo de um gerente. Mas vamos lá, isso tudo é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas o que o supervisor diferencia ele de todo mundo, né? Então, vamos lá, o líder, ele é inspirador, né, e transformador, e o coordenador, ele oferece as condições para que tudo aconteça, e o supervisor é um cara que ensina, é aquele que consegue aprender aquilo muito bem, ele tem uma capacidade muito boa de solucionar os problemas daquele nível ali, e ele ensina seus comandados. O chefe, que é uma figura que infelizmente ou felizmente já está se deteriorando nesse processo, porque as pessoas estão mudando o jeito que elas entendem as coisas, né? Antigamente era mais fácil um chefe ser um chefe, hoje em dia ele tem mais dificuldade, porque um chefe impõe as coisas, ele não dá abertura para nada, é aquilo que ele decide e ponto final. Claro, isso funciona muito bem em muitas áreas ainda, mas do ponto de vista geral ele já não tem mais tanto essa função, porque ele é centralizador, né? Então, na verdade, isso faz com que as empresas, né, que têm um chefe, elas fiquem um pouco para trás, porque quando você centraliza, você tem dificuldade da velocidade. Muitas vezes, quando toda decisão comercial de desconto e tudo mais fica num nível muito alto, por exemplo, o que acontece é que as vendas não acontecem muito rapidamente também. Então isso é para dar uma ideia do que um chefe faz, sendo que ele é focado em uma única coisa também. Ele não tem ali várias ações, ele basicamente faz a sua parte no seu grupo muito restrito também. Um gerente já é um pouco mais amplo, né, o seu trabalho. Ele normalmente organiza seu grupo, né? Então, por exemplo, um gerente comercial, ele tem lá, né, os seus comandados para fazer telemarketing, o outro é mais consultivo, então ele tem grupos e todas as áreas, né, em que os seus gerentes estão posicionados, nas diversas áreas, financeira e tudo mais, ele tem pequenos grupos que cuidam de coisas diferentes. Por exemplo, financeiro tem a área contábil, a área fiscal. Então, assim, vai se criando pequenos grupos, às vezes é uma pessoa só, mas considerado um grupo, porque empresas grandes aumentam o número de pessoas naquela única função mesmo, em funções que hoje tem uma única pessoa numa empresa pequena, né? Outra que o gerente também é muito focado em metas, então ele define as metas e ele analisa o que está acontecendo com o trabalho ali, que foi definido naquelas metas, de tempos em tempos, para que as coisas aconteçam. Então, normalmente o gerente é muito mais voltado para tratar dos clientes, sejam eles interno ou externo. Por isso que a gente chama que os gerentes são muito mais focados na venda daquele produto, né? A venda pode ser considerada venda, não só a venda assim, de vender, mas a venda de vender a ideia, a função, a história que aquele grupo se propõe a entregar ao cliente externo ou interno. Então, esse gerente, normalmente eles têm nos níveis gerenciais, eles se conversam, mas eles têm uma conversa muito supérflua entre eles. Geralmente não tem uma sinergia muito grande e eles geralmente não passam do primeiro nível de conversa. Então, quando tem problemas entre as áreas, normalmente quem está em cima, bem lá em cima, é que tem que resolver, porque entre áreas eles têm funções muito parecidas, né, e pesos, né, muito parecidos, ou seja, um gerente de uma área também, um gerente de outra área, e chega no momento que eles têm conflitos, né? Mas vamos lá, então essa é a função dos gerentes. No caso do diretor, já é um pouco mais amplo do que o gerente, ele normalmente já está organizando, né, áreas maiores. Então o gerente de tecnologia tem vários gerentes, o diretor de tecnologia tem vários gerentes embaixo dele, e são várias áreas conversando entre si. Então normalmente é ele que organiza para que a empresa esteja indo no caminho certo, né? O gerente não, focado no seu negocinho, e o diretor não, ele já tem uma visão mais perto do que a empresa quer e não da sua própria área, né? Então o diretor aí também busca soluções, ele está sempre criando condições de resolver os problemas e também se antecipar a alguns problemas, também principalmente.
mas ele orienta muito e normalmente os diretores são de áreas vitais, né? Então tem poucos diretores porque eles são de áreas vitais. Então tem o diretor financeiro, tem o diretor comercial, o diretor de tecnologia, são áreas menores, né? Mas dentro delas são maiores. Desculpe, são maiores. E eles têm bastante sinergia entre si, porque eles realmente têm que entregar aquilo que é o negócio da empresa funcionando bem e de um jeito maduro, né? Que todos estejam dentro de uma única direção. Falando em direção, depois disso, né, depois do diretor, tem o diretor geral ou CEO, né, que na verdade é o cara que traduz, né, o que os sócios querem da empresa. Então ele faz com que a mensagem dos sócios ou dos donos da empresa seja implementada no operacional. Então eles colocam na vida aquilo que os sócios querem. Então, qual é a meta da empresa, qual é o business que a empresa vai se fortalecer, quais são as áreas que ele vai ter mais força e vai deixar outras áreas, né? Como que vai ser o foco da sua companhia, quais são as metas, né, globais, anuais, semestrais, de anos adiante, né? Então ele, o diretor-geral, é aquele que comanda essa parte toda junto com todo mundo que está abaixo, né? Então, essa é uma das funções básicas do diretor-geral, do CEO. A segunda é adequar a empresa ao mercado, ou seja, se antecipar as tendências, trazer novos negócios para que a empresa não perca, né, o timing do negócio, então esteja sempre à frente. Então, comprar uma nova empresa para trazer um novo negócio, ou mesmo incorporar novas áreas, trazer novas tecnologias, né, tratar diferente o cliente porque mudou todo o contexto social, tudo isso é o diretor-geral ou o CEO que tem a necessidade e a capacidade de fazer isso ser levado à frente. Então, sabendo dessas funções todas, a gente tem condições de atender melhor dentro da nossa capacidade. Então, aquele que está crescendo profissionalmente, ele tem que saber que essas são as funções de cada uma dessas áreas e ele tem que fazer com que a parte dele seja feita dentro desse processo. É isso, simplesmente, mas muitas vezes a gente tem muita dificuldade. Então, por isso que outras funções são adequadas dentro do processo para ajudar com que tudo isso aconteça, né? Até mesmo a questão da mentoria e da consultoria, que hoje em dia acontece muito, e muita gente até fala alguma coisa aqui e outra ali, mas hoje, cada vez mais, é fundamental, porque ajuda aquele que está dentro do seu processo a ter lá um apoio, né, de alguém que está de fora do negócio, para que ele entenda bem tudo que está acontecendo e ele tenha o seu nível de aprendizado evoluído dentro daquilo que são métricas que o mercado tem e que ele, vivendo no dia a dia, não reconhece ainda. É isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Boa sorte para todos nós.